Episódio 2, Saúde Mental. Apresentadores, Bárbara Yamasaki e Fabi Pedrosa. O que é saúde mental para você? Cada pessoa tem seu próprio jeito de definir saúde mental, mas para a gente estar na mesma página, eu vou trazer uma definição encontrada na cartilha Saúde Mental de Adolescentes, produzido pela Vitaleri em parceria com a Unicef. Saúde mental é mais do que a ausência de transtornos mentais. É um estado de bem-estar. É conseguir passar pelas coisas que acontecem em nossa vida, mesmo as ruins, e depois conseguir seguir em frente. E ela se relaciona com a nossa saúde física, nossas questões emocionais e também com a justiça social, a autonomia e a segurança. Uma das coisas que ajudam a saúde mental é desenvolver a resiliência e o autocuidado. Nos últimos anos, essa temática tem sido muito levantada nos mais diversos lugares, tanto pelo aumento de casos de depressão e ansiedade após a pandemia, quanto por ser um eixo central para o nosso bem-estar individual e coletivo. Sabendo disso, o tema do podcast de hoje é saúde mental, choques geracionais e autocuidado. Mas antes, vamos nos apresentar. Olá, pessoa preciosa! Eu sou Bárbara Yamasaki, criadora de conteúdo, designer e social media, e aqui na Traço atuo como consultora de projetos. É um prazer estar aqui com vocês. E temos Fabi Pedrosa, nossa CEO. Oi, pessoal, sou a Fabi Pedrosa, mãe da Lara, CEO da Traço. Trabalho com a implementação de políticas públicas que combatem as desigualdades sociais há mais de 20 anos. Nos últimos 7 anos, temos atuado com a educação pública e tenho aí como propósito de vida reduzir as desigualdades da nossa sociedade. Ai, prazer, Fabi, estar aqui com você. Para a gente iniciar essa conversa, eu trouxe alguns dados para a gente começar essa discussão sobre saúde mental. Segundo dados da OMS, as condições de saúde mental são responsáveis por 16% da carga global de doenças e lesões em pessoas com idade entre 10 e 19 anos. Metade de todas as condições de saúde mental começam aos 14 anos, mas a maioria dos casos não é detectada nem tratada. Em todo o mundo, a depressão é uma das principais causas de doença e incapacidade entre adolescentes. O suicídio é a terceira principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. As consequências de não abordar as condições de saúde mental dos jovens se estendem à idade adulta, prejudicando a saúde física e mental e limitando futuras oportunidades. A promoção de saúde mental e prevenção de transtornos são fundamentais para ajudar adolescentes a prosperar. Além disso, temos alguma definição de resiliência e autocuidado. A resiliência é a capacidade de enfrentar os desafios da vida de uma forma boa, aprender a ser mais tolerante, que aceita certas falhas ou erros, e flexível, que consegue se adaptar às várias situações. Já o autocuidado é tudo aquilo de positivo que fazemos para nos sentirmos bem, seja algo ligado ao físico, social, mental, espiritual, entre outros. É dar atenção a si mesmo, conhecer as necessidades, buscar o bem-estar e pedir ajuda quando necessário. E é isso, né? Cada pessoa vai ter um jeito de lidar com o autocuidado, com a própria vida, com os próprios desafios. E eu queria saber um pouco como é isso para você, como foi sua experiência dentro do tema, o que você pensa sobre saúde mental? Primeiro, é impressionante esse número, né, Bal? Quanto que os nossos jovens e nossos adolescentes estão sendo afetados por essa questão da falta de saúde mental, né? Como que esse jeito de viver que a gente é tão acelerado e que sobra tão pouco tempo para cuidar, né? E por outro lado, eu acho que a gente tem um desenvolvimento aí dos conceitos, né? A gente consegue hoje dar nome às coisas que a gente está sentindo, o que está acontecendo, a gente consegue pesquisar fácil o que é isso, né, que eu estou sentindo. E os nossos jovens estão aí na rede, estão aí escutando esses conceitos. Então, eu acho que assim, ao longo da vida, né, eu estou hoje com 44 anos, já sou mãe de uma adolescente, né, eu venho aprendendo muito sobre esse autocuidado, né. No início, lá, quando essa palavra autocuidado saiu, as pessoas vinculavam muito ele, vou arrumar meu cabelo, pintar meu cabelo, né, vou fazer minha unha, né. Era muito físico, como se autocuidado fosse assim, você cuidando da sua aparência, você vai ficar bem. E, na verdade, não é bem isso, né? Porque a gente vai tentando fazer as coisas que a gente escuta que e não vai tendo resultado, né? Uhum. Não é isso que me acalma, né? Não é isso que me faz conviver melhor, sem me frustrar, sem entristecer e sem nada. E, para mim, foi muito importante me aprofundar nessas questões, né?
Como que eu cuido? Como que é esse autocuidado para mim, Fabiana? O que me ajuda? E aí eu lembro que o primeiro contato que eu tive com essa curiosidade, né, de me conhecer foi um audiocurso que eu fiz da Thaís Basile, que é uma educadora positiva, né? Eu, como mãe, eu venho muito nessa pesquisa do maternar positivo, né? E a Thaís, ela me abriu os horizontes porque ela começava o curso falando dos sentimentos básicos, dos sentimentos primários, né? Que eu nunca tinha conversado sobre isso. Até ter 30 e poucos anos que eu já era mãe, eu nunca tinha conversado sobre sentimentos primários. E a gente é muito criado com, tem os sentimentos positivos, então assim, a alegria, o amor, né, o carinho, são sentimentos ditos positivos. E os sentimentos negativos, né? Eu conheço muito bem que eu sou a filha raivosa, a respondona, a transgressora. Então, esses sentimentos negativos sempre... você grita muito, você é muito raivosa. E a vergonha, né? A raiva, a tristeza, elas sempre vêm com esse peso de negatividade, né? E, na verdade, quando a gente vai estudar os sentimentos primários, isso são só sentimentos. E todo ser humano sente. Todo mundo sente raiva, todo mundo sente tristeza em algum momento, todo mundo sente alegria, todo mundo fica calmo em algum momento, todo mundo fica bravo em algum momento. E é muito importante a gente entender que são sentimentos primários para a gente não julgar. E aí, a partir de você saber se não, todo mundo sente, só que cada um reage de forma diferente às provocações da vida, né? Então, por exemplo... tem gente que quando sente raiva, grita, fica agressivo. Tem gente que quando sente raiva, se isola, não quer contato, se esconde, né? Entra para dentro do quarto, se tranca no quarto, né? Tem gente que quando fica triste, vai dançar. Eu vou sair porque eu estou muito triste. Não, tem gente que precisa de escutar a música para viver toda aquela tristeza e a tristeza sair. Então, essa coisa do autocuidado, ela tem muito mais a ver com a gente se conhecer e saber como que os sentimentos acontecem no meu corpo, que é diferente dos sentimentos que acontecem no corpo da Bá, e aprender a lidar com isso para você ir melhorando sua qualidade de vida. Então, para mim, foi muito importante entender que era normal tudo aquilo que eu sentia, e entender, para mim a raiva sempre foi muito presente na minha vida, porque tudo que me frustrava, eu reagia com muita energia, com muita raiva. E quando eu comecei a entender que eu podia entender o que a raiva faz no meu corpo, as coisas foram ficando mais fáceis. Então, para mim, assim, quando aconteceu alguma coisa, eu sou muito do planejamento, né? Então, aconteceu alguma coisa e aí saiu do que eu tinha programado, né? O imprevisto ali, que acontece todo dia, né? Com todo mundo. Então, eu planejei o meu dia para aquele jeito, seja no trabalho, na vida pessoal, e aí alguma coisa aconteceu que impediu do dia acontecer do jeito que eu tinha planejado. E aí vem, o primeiro em mim é o aperto no peito, a respiração já vai mudando. E aí, depois desse passo, vem o pensamento repetitivo de que você não é boa o suficiente, você errou no seu planejamento. E aí, isso vai transformando na agressividade. Eu vou começando a ter respostas mais ríspidas, porque a cabeça já está acelerada, até virar a raiva que todo mundo que convive comigo conhece, né? Que é esbravejar, gritar e tudo mais. Eu entender esse processo, eu tomar consciência de que esse é o processo da raiva no meu corpo, me fez conseguir parar. Eu não chego mais na agressividade. Às vezes eu chego ainda, porque ninguém é perfeito, mas não é assim, a qualquer frustração a Fabi já está desbravejando. A hora que eu sinto a respiração diferente, eu aperto no peito, eu paro, falo assim, o que me fez? Porque às vezes a gente nem identifica o que acionou sua raiva, né? O gatilho tá ali, mas qual é ele? Eu nem identifiquei, e aí a gente tem que parar. Peraí, o que me acionou aqui essa raiva? Eu consigo conversar, né? Às vezes eu tinha programado, tô com um dia muito apertado de reunião e eu ia pedir almoço e aí esqueceram o almoço e eu vou ter que me virar e meu dia tá apertado e aquilo já...
E aí eu começo a ficar porque desorganizou e eu tô muito apertada, ansiosa. E aí eu já penso, não, peraí, vamos pensar numa solução? Dá para pedir ajuda? Porque muitas vezes também é isso, né? Eu sou muito de, eu vou fazer tudo sozinha. Posso pedir ajuda, né? Posso chegar pro meu marido e falar, será que dá para você fazer um almoço hoje? Que eu tô muito apertada, deu errado aqui a minha programação. Então eu acho que é essencial a gente se dar conta, né? Desses sentimentos que são humanos, que todo mundo sente, e começar a entender como que esses sentimentos funcionam no seu corpo, ficar mais consciente no dia a dia para a gente conseguir lidar melhor com os imprevistos, né? Porque é normal, gente, todo mundo tem. E também não é porque eu tô tentando que eu virei a paz e amor, não. Nossa, agora eu sou zen, sou paz e amor. Ninguém é paz e amor o dia inteiro, todos os dias. Tem um momento que você pode até ser mais paz e amor, né? Mas não é todo dia. Vai ter momento que você vai dar uma derrapada e tudo bem também, né? A Lara, minha filha, eu sempre falo com ela assim que quando eu dou os meus picos de raiva, eu falo, filha, olha, eu esbravejei com você, não foi por você, não foi nada que você fez, eu tô com muita coisa na cabeça hoje, tá muito acelerado o meu dia, me desculpa, vou tentar não repetir isso. E é super legal, porque ela mesma já fala, mamãe, nossa, que difícil, hein, não sei o quê. Não, pode deixar, vou te solicitar menos hoje, sabe? Então você vê que tudo vai melhorando quando você é claro, quando você entende seus sentimentos. E escorregou, derrapou, dá para pedir desculpa, né? Dá para voltar atrás, dá para repensar. Então, eu acho que, para mim, fez muito sentido esse processo de autocuidado e achar como que esse autocuidado eu posso lidar com ele no dia a dia. Eu acho que uma das questões de saúde emocional, como a gente lida com as nossas emoções, o primeiro passo, para mim, é entender que as emoções existem e a gente pode lidar com elas de várias formas, mas elas vão surgir naturalmente. Não tem como a gente falar, vou deixar de sentir emoção, não quero nada disso, vou ser racional. Não funciona assim, tudo no nosso corpo é integrado, a nossa saúde mental, física, mas tudo é interligado, não tem como eu desligar um botãozinho humano meu para conviver comigo, não, a verdade é que as emoções elas são guias importantes pra gente entender que direcionamento a gente quer dar. Eu também sou uma pessoa que eu sinto muita raiva, a primeira emoção sempre é raiva, e eu gosto de sentir raiva, não no sentido de, eu amo ficar agressiva, não. A raiva me lembra que algum limite meu foi ultrapassado. Me lembra que tem alguma coisa sendo injusta e eu não tô feliz. Ela lembra que eu não concordo com isso e eu tenho os motivos que muitas vezes são crenças minhas que não tá legal. Então a raiva, que é um sentimento visto como horrível e não sei o que lá, não. Ela é muito importante, a raiva. A forma como a gente vai lidar que vai ser importante para que a gente consiga acessar o outro também. Claro que vai ter vezes que a gente não vai conseguir, vai se estressar, vai gritar, mas tá tudo bem, isso também faz parte do processo. Eu acho que essa parte humana, quando a gente fala de autocuidado e tudo mais, ela acaba meio se perdendo, porque a pessoa vai acreditar que se eu me trato, se eu vou pra terapia e tudo mais, eu vou ser uma pessoa perfeita, vou ser novo Jesus, e não funciona assim. A verdade é, quanto mais tempo a gente passa em contato com as nossas emoções, mais a gente percebe nossos limites, mais a gente percebe que, não tô feliz com a forma como que é. Então a gente vai mudando muita coisa. É difícil, é doloroso, é um processo muito intenso. Entender isso e ter cuidado e carinho pelo seu processo também é super importante. Eu acho que na parte de autocuidado, a dica é, a gente sempre vai ter várias ferramentas, né, para lidar. Fiquei com raiva porque acabou meu biscoitinho. Eu posso brigar com quem comeu, eu posso xingar, posso gritar, posso chorar, posso comprar outro. Existem várias coisas, mas sempre a melhor opção vai ser aquela que deixa a gente pelo menos um pouquinho melhor, nem que seja um pouquinho. Ainda assim, tá me fazendo melhor? Sim. E a segunda pergunta que a gente tem que se fazer é, isso prejudica a mim ou os outros? Porque eu posso pegar e falar assim, Fabi, você comeu toda a minha bolacha e ficar com raiva e a gente brigar.
mas tá prejudicando a mim e você, porque é um desgaste emocional muito grande. Não que a gente não tenha que brigar, a gente tem que brigar, às vezes aí não tem como fugir. Mas será que esse é o grande motivo? Será que isso vale a pena eu afetar meu relacionamento com você? Enfim, eu acho que quando a gente passa um tempinho com a gente se entende melhor, entende como a gente está se portando com o outro, entende um pouquinho mais a dinâmica que a gente tem também com o mundo e com a sociedade, para começar a falar, não, pera, eu acho que eu posso fazer de outra forma. Mas é isso, tem que tirar um tempinho e falar, calma, o que tá aqui que me deixa desse jeito? E esse processo também é muito difícil. E, no geral, a gente precisa de uma ajuda profissional, né, da área da saúde para conseguir passar por esse processo. E exige dedicação, porque é uma vigilância, assim, né? Primeiro a gente aprende os conceitos e depois é uma vigilância constante, né? Que às vezes nesse dia a dia acelerado a gente não consegue. Agora, você falou de limites e eu acho que isso é fundamental, né? A gente... A tradicional família brasileira, né, a gente ainda é criado muito para agradar os outros, para ser bonzinho, para não incomodar ninguém, né? E isso tira muito limite, né? A criança tem que ser obediente, né? Menino obediente é que é legal, o menino desobediente não presta, né? É mal falado, ninguém quer ele em casa. Mas pensa bem, se uma criança cresce achando que a obediência é a maior virtude de todas, como que vai ser esse indivíduo adulto? Se ele passou a infância inteira obediente. E provavelmente esse vai ser o adolescente, o adulto, que vai sofrer um monte de agressões que vão passar o limite dele, porque ele tem que ser obediente. Ele não pode incomodar ninguém, ele não pode acontecer nada que saia do comportamento que é correto socialmente, né? Então é até perigoso essa filosofia de que a obediência, né? A criança obediente. Então eu acho que à medida que os conceitos vão avançando, que a gente tem muita literatura, muita gente falando disso, a gente consegue entender melhor para desde criança a gente conseguir que a criança já reconheça os seus limites, que a criança já tenha o seu espaço de expressão, e a gente que trabalha aqui na Traço com jovens, né, que o jovem também conheça os seus limites, e isso é até segurança, né? Segurança emocional, segurança física, porque um jovem que conhece o seu limite, hora que alguém está abusando ali, né, um abusador está chegando, ele vai saber se posicionar. Não, isso aqui não está legal para mim, eu não estou me sentindo bem, né? Eu, por exemplo, na minha vivência, mulher, né, toda mulher já foi abusada, eu fui abusada várias vezes, andando de ônibus, transporte público, de gente me perseguindo, e eu não sabia reagir. Eu não fui ensinada a pôr limite. Eu fui ensinada a hora que um homem sentava do meu lado no ônibus, eu tinha que dar bom dia, né? Aquela mulher recatada. Então, para mim foi muito difícil e eu fui violentada e não sabia reagir. E eu não tinha reação. Não tinha reação nem de correr, nem de gritar. E ainda chegava em casa e achava que era por causa da roupa justa que eu estava vestindo, por causa da saia mostrando a perna, por causa da blusa sem sutiã que eu estava. Então, e aí eu era agredida novamente com esses pensamentos, né, me culpando. Então, eu acho que essa questão do limite é essencial, assim, para segurança, para sobrevivência, para tudo, né? Mas essa questão por exemplo, da mulher ou do jovem que não consegue reagir em relação a um abuso, eu acho que é compreensível. Eu acho que se a gente espera que essa pessoa sozinha consiga se defender de todas as violências, também acho que é meio violento, sabe? Porque às vezes a pessoa não vai conseguir. Eu acho que nessa questão de abusos, é muito importante que nós, como sociedade, tenhamos algum protocolo comum, assim, normalizado. Tô vendo uma pessoa ser assediada no ônibus, não vou deixar ela sozinha. Porque é comum, dentro de uma situação tão violenta, tão difícil, a gente paralisar. E como a gente vai culpar a pessoa que está paralisando ali porque não consegue reagir? Eu acho que nessa questão do limite tem mais a ver com as relações que a gente tá aqui em relação, uma relação de amizade, uma relação profissional. Na relação de abuso, é importante que nós, como sociedade, consigamos proteger as mulheres, as minorias, porque se a gente espera que essa pessoa consiga reagir,
talvez a gente comece a falar aquele discurso, não reagiu porque não quis, não conseguiu colocar limite porque não, mas não quando quis. você tiver filha, você vai entender que a gente precisa de passar umas orientações de autodefesa, uma consciência, assim, sabe? Sim, isso é que importante. É uma preocupação que meus pais não tiveram, assim, sabe? De, olha, toma cuidado, isso acontece, né? Essa orientação do que pode, o que não pode, qual que é o limite do seu corpo, respeito ao seu corpo, né? Então, eu acho que esse conhecimento, né, sim, de falar sobre, de ser explícita, de falar tudo desde pequena, ajuda a ir construindo esses limites para a vida adulta, assim, né? Da pessoa entender, né, que não tá certo, por exemplo. Identificar, né? Porque eu nem identificava, assim. Que era uma violência, só tinha um né? sentimento muito ruim na hora que acontecia, sabe? Eu não conseguia identificar, né? Sim, eu acho que hoje a gente já tem, a gente fala de letramento, né? A gente já tem esse letramento do que é e do que não é, né? De como uma criança identifica, né? A gente já tem muita literatura, livro infantil falando, né? E aí, ao longo de toda a juventude, a gente consegue ir formando essa consciência, né? Sim, que é essa parte de conseguir identificar as violências que estão ocorrendo com você. Isso eu acho que é fundamental, tanto que a educação sexual é uma coisa extremamente importante, que eu sei que nem todo mundo consegue ter acesso, mas é uma coisa importante, entender que não tá certo as pessoas te tocarem sem consentimento, por exemplo, que entra naquela parte, na educação, por exemplo, pra gente, pra mulheres, é sempre uma coisa, ai, dá um beijo... Criança, no geral, dá beijinho no tio, por que você não quer? Tem pavor Obrigar a ter contato quando você não quer. E aí, aos poucos, você não consegue nem mais identificar uma violência. Então, é muito importante, sim, a gente deixar claro, olha, isso não é legal se fizerem isso com você. Não é legal esse tipo de coisa, porque sem isso, como a pessoa vai denunciar, né? Eu acho que essa parte é extremamente importante. Como a gente está falando um pouquinho mais sobre esses negócios de geração, a gente pode ir já para o segundo bloco, que é justamente isso de choque geracional, né? Vamos lá. Bom, como a gente está falando sobre nossas experiências familiares, nossos conceitos, queria saber um pouquinho, né? Como a gente é de geração diferente, como que foi para você? Como que era com a sua família, todas essas questões? Eu falo que essa conversa mais aberta, mais franca, né, sobre sentimento, esse autoconhecimento, né, que a gente falou no primeiro bloco, ele é uma coisa mais recente, né? A geração dos meus avós, por exemplo, foi uma geração que vivia pela sobrevivência, né? Vivia na roça, plantando, tinha que plantar, com os problemas de chuva, dar comida para os filhos, né? Então, era uma geração que ainda não tinha muito espaço para os sentimentos, o que você está sentindo. Estava só tentando não passar fome, né? Já a geração dos meus pais, né, estão aí 80, 70 anos, foi uma geração que já conseguiu ir para a cidade grande, já conseguiu dar um salto aí, né, de ter emprego, de conseguir trabalhar, de conseguir dar uma condição de vida melhor. Mas eles foram uma geração, eu acho que pelo salto que deram, assim, né, de viver na roça para ir para a cidade, para trabalhar, não sei o quê, é uma geração que estava muito comprometida em fazer dar certo e se colocava muito perfeito, sabe? Eu dou conta de tudo, eu não erro. É uma geração que em momento nenhum podia ficar vulnerável. Tinha que ser o super-herói, a super-mãe, o super-pai que dava conta de tudo, né? E exigia essa perfeição dos filhos. Então era aquela geração do engole o choro, menina, não pode chorar, homem não chora, né? Então foi uma geração que também não desenvolveu muito esse conhecimento sobre os sentimentos, esse autocuidado da saúde mental. E já a minha geração é uma geração que já teve mais amparo dos pais, né? que já conseguiu, já veio estudando, já todo mundo estudava na escola. E a gente já tem essa oportunidade de entender melhor, de conhecer mais sobre os sentimentos, né, de falar sobre isso mais abertamente. Eu vejo agora a geração da Lara, eles têm acesso a vários conteúdos, né? Entra na internet, tem site, vai no TikTok, tem gente falando sobre o autocuidado e tudo mais. Então, essa conversa franca sobre saúde mental, esses conceitos, né? Saúde mental, autocuidado, como que você faz, todos os tipos de autocuidado, é uma
uma cultura recente. Conversar sobre sentimentos, né? Reconhecer os sentimentos é uma questão recente na sociedade. E a gente ainda vê isso, né? Que às vezes os adultos falam assim, isso é frescura. Vou te dar motivo pra chorar. Tá com depressão? É só sair da cama, vai trabalhar, né? Nossa. A gente vê as gerações antigas desconsiderando ainda, porque realmente não é uma coisa que foi conversado, né, nessas gerações, né? É uma coisa recente e que a gente precisa de ir cada vez mais conversando e naturalizando essa conversa para trazer mais qualidade de vida para todo mundo, né? Trazer mais qualidade para as relações, né? Tanto dentro de casa quanto na sociedade. Sim, eu acho que essa questão é lembrar também que não é que a geração deles não tinha depressão, não tinha ansiedade. Imagina você ter que sustentar a família às vezes grande, porque costumava ser maior, sabe? Ter lá, nossa, o que eu vou fazer? A pressão de ter que ganhar dinheiro, tudo isso. Quem que me garante que não tinha ali uma depressão, uma ansiedade? Só não reconhecia, né? Exato, que não conseguia nomear. Eu acho que pode gerar uma questão meio assim, de identificação, por exemplo. De repente fala, eu tenho depressão. O que você sente? Às vezes eu não gosto de sair de casa, eu quero ficar muito tempo na cama. E aí vem alguém que pode ser mais velho, ou pode ser até da nossa geração, que se identifica e fala, mas eu sinto isso também, isso não me impede. É aquela coisa, eu tô fazendo, faça você também. Quando, na verdade, muitas vezes a gente precisa parar um pouquinho, calma, vamos conversar, isso não tá legal. Apanhei e tô vivo, né? Apanhei e tô vivo, você também, vamos lá, levanta aí da cama. Quando cada pessoa vai reagir de um jeito. E uma coisa que eu acho legal é que agora, minha geração, a geração mais nova, até da Lala, a gente consegue falar mais sobre isso mais abertamente. A gente fala, eu tô indo pra terapia, tô indo pro psiquiatra, eu tô me sentindo dessa forma. A gente tá muito mais em contato com isso, porque a gente viu o quanto é importante falar sobre isso, ter relações onde a gente consegue explicar como a gente está se sentindo para ter realmente qualidade de vida. Quantas conversas difíceis, muitas vezes foram... Nem toda conversa difícil a gente consegue ter, é importante falar isso. Mas conversas difíceis que eram extremamente importantes para manter uma relação saudável, familiar, ou então romântica, qualquer tipo de relação, de amizade e tudo mais, que a gente acabou deixando de lado porque não tinha esse contato, sabe? E aí vai criando aquele ressentimento, aquelas barreiras que poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse um pouquinho mais de espaço para falar sobre isso, mais aberto para falar sobre isso. E também existe nessas gerações anteriores até um preconceito, né? Porque psicólogo, psiquiatra é coisa de doido. Eu não vou dizer não tô doido, né? E ainda tem essa questão da cultura da obediência, né? Que eu falei assim. Então, tem muitos pais, muitos responsáveis que não aceitam que eles também podem aprender com a geração dos filhos, né? Que eles podem escutar os conselhos, que eles podem aprender com a vivência dos filhos, né? A hora que o filho chega e fala, pai, não é assim, pai, não sei o que, ele já fala, que isso, menino? Você não sabe de nada, não, né? Porque assim, o adulto é que sabe, né? Anular a vivência do jovem, porque o mais velho sempre é mais sábio, né? Então, a gente ainda tem... nesse contexto que a gente vive social, muito preconceito, né? Eu acredito, assim, tenho fé que as coisas vão mudando. Eu vejo pessoas da minha geração muito mais flexíveis, vejo algumas pessoas da geração dos meus pais já cedendo também, já se abrindo para aprender com esse novo mundo e acredito que as coisas vão melhorar. Eu acho que tem uma coisa de pais irresponsáveis que a hora que você vê que faz bem pro seu filho, você começa a acreditar, né? Então, por mais que você não confie ali, isso não dá muito certo não, mas aí você vê seu filho se transformando, melhorando, e aí você fala, esse negócio dá certo, viu? Tem que tá tudo bem. A minha criação em relação a isso foi, acho que um pouco diferente. Meus pais são mais velhos, têm 60, 67 anos, e eu tive um lar muito acolhedor. Embora, por exemplo, a gente nunca teve esse papo de vamos identificar como você está se sentindo? Vamos identificar. Não teve isso, mas eu sempre tive muito acolhimento, muito amor. Então, quando eu recebi meu diagnóstico de tipo depressão, depois de ansiedade, de burnout, meus pais estiveram ali comigo em todas as etapas. Também muito confusos sobre o que isso significava, demoraram para entender o que eu estava sentindo, mas tiveram abertura
abertura. Eu acho que independente da idade, sei que cada geração tem umas especificidades, mas a partir do momento que você é um pouco mais aberto a entender, entre esses conceitos você consegue lidar melhor e até perceber isso em você mesmo. Hoje em dia minha mãe fala, isso daí é ansiedade, estou ansiosa, ou não estou me sentindo muito bem. E é tão gostoso a gente poder aprender junto, que com a hora que eu já tô com 27, não tem mais aquela idade, tipo, você é uma criancinha. Não, é uma coisa um pouco mais de igual para igual, de, estamos aqui crescendo juntos, aprendendo juntos. E é tão mais leve e é tão precioso, tão gostoso ser esse momento. Mas infelizmente não são todas as famílias que os jovens encontram esse acolhimento não, viu, Bá? Tenho sorte. Eu acho que são exceções ainda, mas acho que quanto mais abertamente a gente falar, quanto mais isso tiver nas rodas de conversa, no grupo dos jovens, nas escolas, e nos grupos de interação, mas isso vai se naturalizando, essa conversa vai ficando normal e pode ir da rua para casa e convencendo esses pais, né? E vendo que as relações melhoram mesmo, porque eu acho que a hora que a gente conhece como que os sentimentos, a raiva, tudo acontece no nosso corpo, a gente também tem mais empatia quando você vê outra pessoa se descontrolando emocionalmente, né? Sim, nossa, então fala real. assim, conversei com a Bá hoje, a Bá foi agressiva comigo. Eu não vou falar assim, o que eu fiz? O que eu fiz pra Bá? Não, eu vou falar assim, nossa, a Bá não deve estar no dia bom, né? Deve ter acontecido alguma coisa que ela desregulou ali e tudo bem, porque eu também tenho o meu dia que não foi muito bom, né? Então, acho que é importante isso. Acho que à medida que a gente vai desenvolvendo esse autocuidado, a gente também desenvolve a empatia pelo outro. Fala, o outro não tá no dia bom, né? Lembrei até de... lá em casa, né? Meu pai, eu acho que ele não reconhece o quanto ele é ansioso. Mas aí eu reconheço hoje em dia. E acontece às vezes dele ficar... a gente é tão parecida, é engraçado. A gente cresce e percebe o quanto a gente é a nossa mãe, nosso pai, enfim. E aí ele fica estressado às vezes quando uma coisa não tá dando certo ali no computador. E é uma coisa que eu também sinto, essa dificuldade de lidar com a frustração e tal. E aí quando acontece eu chego pro pai, não, vamos fazer junto, tá tudo bem. Aí eu faço um carinho assim nas costas dele, tá tudo bem, eu tô aqui com você, a gente faz junto. E o quanto é engraçado, não é inversão de papel, de estou cuidando dos meus pais, olha, isso acontece comigo também. Vamos aprender a lidar de outra forma. Eu tô aqui, eu vou te ajudar, sabe? E é tão bonitinho. Fico até com vontade de chorar, porque é muito precioso. É assim mesmo. Acho que a convivência com as pessoas que a gente ama facilita esse processo, né? Porque aí você vai vendo no outro, um vai ajudando o outro e você vai exercitando em casa e levando para a rua, né? Acho que é sempre uma via de mão dupla, né? A gente aprende na rua, leva para casa, aprende em casa e leva para a rua, né? Sim, nas escolas hoje em dia eu vejo que tem mais esse cuidado, por exemplo, em Setembro Amarelo, em conversar sobre isso. Eu me formei tem 10 anos no ensino médio, por exemplo. E eu lembro que não tinha esse tipo de conversa. E hoje em dia você vê que as escolas estão trazendo isso, você vê que a juventude tem levantado isso. E é tão potente, é tão bonito acompanhar isso, né? Mesmo que seja tão recente, a gente já vê esses avanços, A né? gente está, esse ano, aqui na Traço, desenvolvendo um grupo de protagonistas do estado das escolas de ensino médio integral do estado do Espírito Santo, que é o Geração Protagonista. E tá super legal. A encomenda do estado foi muito trabalhar, lógico, com as ações de protagonismo, como que as ações de protagonismo podem acontecer na escola, né? Formação de liderança, clube de protagonismo, mas também de cuidar dessa parte da saúde mental, do combate à violência nas escolas, porque eles tiveram lá o episódio de violência na escola de Aracruz. E aí a gente está fazendo, são 6 reuniões, a gente faz reunião, são 312 estudantes participando da reunião, e a gente fez uma reunião sobre saúde mental. E aí, em cada reunião, a gente passou uma missão que os estudantes tinham que levar para a sua escola e fazer. E foi a coisa mais linda, o Setembro Amarelo, porque foi aquele tanto de jovens. E quando a gente faz essas reuniões, a gente passa o desafio para eles. Então, a gente joga o tema, mas eles que têm que falar. O que eu posso fazer de acolhimento, de saúde mental aqui na minha escola? E aí sai cada coisa mais criativa que outra. Então, você vê que os jovens, eles já têm o repertório, né? Eles já têm o repertório. Se você dá a oportunidade deles realizarem, isso vai se espalhando, assim, como água, né? Vai ocupando os espaços e é tão gostoso. Eles gravam vídeos e a gente vê, assim,
Farc é a festa, a alegria, eles abraçando, recebendo com abraço, com uma palavra carinhosa. Cada escola fez de um jeito. Então, é muito legal que isso contagia, vai contaminando também, né? E as pessoas vão levando isso para o seu cotidiano. E nas escolas é tão importante, né, que os jovens ficam tanto tempo, tem tantas interações importantes ali. É importante tomar esse cuidado, né? Ai, super. Nesse dia a dia das escolas. E acho que agora a gente pode até falar um pouco sobre onde procurar ajuda, né, para esses jovens que podem estar passando por algum tipo de violência. Então vou para o bloco 3 falar um pouquinho, trazer alguns desses canais, né, de ajuda. Bom, existem algumas iniciativas, né, que têm foco nessa promoção da saúde mental para crianças e adolescentes. Aí eu vou ler aqui o que a gente selecionou. Tem o canaldeajuda.org.br, que é o canal de ajuda da SaferNet Brasil, que tem como objetivo fornecer informações e auxílios pontuais em casos de violações dos direitos humanos na internet. Também tem o Mapa da Saúde Mental, é um site, só buscar ali no Google, que você vai encontrar nesse site serviços públicos de saúde mental disponíveis em todo o território nacional, além de serviços de acolhimento e atendimento gratuitos ou voluntários realizados por ONGs, instituições filantrópicas, clínicas, escolas, entre outros. Tem também o Pode Falar, que é voltado para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos, que é um canal de ajuda voltado para a saúde mental e que funciona todos os dias, menos de domingo e feriados, e funciona das 10 às 22 horas do horário de Brasília. Tem também o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que ele realiza esse apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntário e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias. Nesse daqui também é um apoio mais pontual, não um acompanhamento para você ter ali como uma terapia. E é legal esse daqui do chat, porque muitas vezes a pessoa se sente mais confortável em digitar do que de falar ali, até porque às vezes está numa situação difícil em casa, enfim. Também tem a ASEC+, que é a Associação pela Saúde Emocional, voltada para a promoção da saúde mental, e nos últimos anos tem voltado seu foco para adolescentes, trazendo vários cursos que ajudam no desenvolvimento dessa autonomia dos jovens, para que eles consigam cuidar de si, identificar essas emoções, que é outro tópico que a gente trouxe de tão importante, identificar esses padrões de comportamento e escolher quais são as melhores ferramentas, as melhores formas de lidar a partir desses cursos que a gente vai aprendendo como lidar melhor com cada situação. Muito importante, né, Bá, ter esses canais gratuitos, né, de auxílio aí, porque a gente tem um país com tantas desigualdades sociais e econômicas, né, que nem todo mundo tem um acesso fácil, assim, vou ali no terapeuta, vou no psiquiatra, né? A gente sabe que a saúde pública não é tão fácil assim ter acesso para ter esse acompanhamento adequado, né? E às vezes também a própria condição de vida ali, né? Uma mãe solo com os filhos, trabalha o dia inteiro, sai cedo, volta à tarde, busca na creche, não tem nem esse tempo, né? Nem o recurso de transporte, tá ali batalhando pela sobrevivência ali. Exato. E não consegue acessar. Então, muito importante saber da existência desses canais, da gente divulgar esses canais, inclusive nas escolas, né, dos professores, os gestores que estão ali com os jovens de áreas periféricas, de áreas vulneráveis, né, com muita violência, saber e divulgar a existência desses canais, né, trazer essas postagens para conversar nas escolas, né, trazer essas conversas nos grupos que tiverem, né, os grupos de religiosos, nos grupos de jovens, onde qualquer grupo, você trazer essas conversas e essas possibilidades, né. Hoje em dia eu acho que a gente reclama tanto da internet, né, mas é um acesso tão fácil a conteúdos bons e a gente pode, inclusive, filtrar ali o que a gente está consumindo na internet e consumir coisa boa, né? Consumir coisa que vai ajudar aí o nosso dia a dia, vai ajudar a gente nessa autorregulação emocional, nesse autocuidado, né? Exatamente. Inclusive, lembrei de mais uma, que é o Vitaleri, que é voltado para prevenção e pós-venção do suicídio. Que bom, a gente tem medo de falar de suicídio, mas a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter responsabilidade, tem que ter esse cuidado com o que a gente vai falar, não se vai ou não vai falar, porque às vezes a pessoa tá num sofrimento mental
gigantesco e não consegue falar sobre isso, porque fica pensando, vão me culpar, vão me ridicularizar, vão tentar me invalidar, ou até mesmo vão achar que eu tô errada, que isso daí é a coisa mais horrível que pode sair da minha boca. Então a gente ter essas cartilhas que eles oferecem, tanto de promoção da saúde mental, como também essas questões de suicídio, é muito importante. A gente tem que falar sobre isso, não tem que ter medo, tem que ter responsabilidade. Eu vejo as escolas com muita dificuldade, né, de falar, e às vezes acoberta, né? Aconteceu um caso de tentativa de suicídio, em vez de sentar, trazer os jovens para a mesa e falar assim, gente, vamos conversar sobre isso, aconteceu esse evento aqui, o que vocês acham? Como é que a gente pode ajudar, né? A ver, identificar a pessoa ali que está passando por uma questão, né? Como é que a gente acolhe, né? Como comunidade mesmo, né? Como comunidade, né? Você falou da questão de ter essa política pública de proteção, né? De proteger como sociedade, assim. Então, acho importante a gente ir quebrando esses tabus e vencendo esses medos para a gente conseguir acolher cada vez melhor como comunidade, como sociedade, né? Quem está passando por esses conflitos. Sim, você trouxe a questão dos conteúdos, né? A gente identificar o que vai, o que a gente faz. Isso também é um tipo de autocuidado, que é o que a gente vai falar agora aqui no bloco 4 já. Que nem você falou logo no começo, sabe? Quando a gente vai falar de autocuidado, a gente muitas vezes tem essa ideia. Vou cuidar do meu cabelo, vou fazer o meu skincare, vou na manicure, sei lá, sabe? São coisas que tá muito relacionadas ao físico, às vezes, ou até tem, autocuidado é ir pra academia. Isso também é, mas todos eles estão muito relacionados a só um tipo de autocuidado, que é o autocuidado físico, que é cuidar do nosso corpo, do nosso organismo. E tem vários outros, vou citar alguns aqui pra gente ter esse conhecimento. Tem o autocuidado social, que é esse cuidado de com quem eu tô me relacionando, como que são essas relações e passar tempo com quem faz bem pra gente. Isso também é autocuidado. Se isolar por completo pode trazer muitas coisas negativas. Nós somos seres sociais, a gente precisa desse contato humano. Tem também o autocuidado intelectual, que é exercitar a mente, às vezes tendo um hobby, aprendendo uma nova língua, exercitar nosso cérebro com coisas que fazem bem pra gente. Também é importante ter um momentinho, para além da nossa vida corrida, de vou parar aqui, vou ler um livrinho, vou aprender alguma coisa nova, pelo meu próprio bem-estar. Isso também é autocuidado, o autocuidado emocional, que a gente lidar com as nossas emoções, gerenciar, entender, passar um tempo com a gente para o que é isso? O que eu posso fazer? Então tem como você escrever um diário às vezes, buscar terapia, se estimular assim, no sentido de entender quais emoções surgem. Tem o físico que a gente falou, né, que cuidar do bem-estar, que pode ser dormir mais, que é autocuidado também, que está relacionado ao físico, pode ser testar uma nova receita para saber como você gosta de se nutrir. Tem o autocuidado espacial, que é de arrumação. A nossa casa não precisa estar impecável o tempo todo, não é isso. Às vezes vou arrumar minha cama, talvez isso me faça melhor. Quando a gente vê o espaço mais limpo, traz uma sensação de bem-estar maior. Autocuidado espiritual, que não tem nada a ver com religião, e sim a sensação de que a gente está pertencendo a alguma coisa maior. Pode ser, de repente, fazendo voluntariado, que é uma coisa grande, fala, não, isso faz sentido para mim. É o fazer sentido para si em relação ao todo. Não precisa ser, ir na igreja, mas pode ser também. Tem o autocuidado de conteúdo, finalmente, que é isso. Se o que a minha internet está mostrando para mim é o que eu mais interajo, vou interagir com outros conteúdos. Mais importante do que o tempo que a gente passa na tela é o que a gente está fazendo nessa tela. Que tempo de qualidade está sendo esse? O que eu posso fazer? Porque tem muita coisa, tem lazer, enfim, ter esse cuidado, às vezes excluindo o que não faz sentido, deixando de seguir. Isso também é autocuidado. Muito legal. Acho que é muito importante a gente ter esse conhecimento, saber desses conceitos e saber que existem todos esses tipos de cuidado. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para isso também não ser mais uma cobrança, né? Para eu ser uma pessoa perfeita, eu tenho que ter um cuidado espiritual, minha casa tem que estar sempre arrumada, não sei o quê, porque senão, em vez de ser autocuidado, vira mais um problema para você dar conta. Mais um transtorno. Então, só prestar atenção, assim, é importante a gente saber dos conceitos, mas a autorregulação, cada um sabe do que dá conta. Exatamente. É um passinho de cada vez, um dia você acerta, pode errar, né? A gente brinca aqui na Traça que a gente tem um lema, pode errar, não tem problema, pode errar, né? Pode errar, tem hora que você vai dar conta, tem dia que você vai dar conta, tem fase da vida que você vai dar conta e tem fase que você não vai dar conta. E tá tudo bem, desde que você saiba que você pode voltar, né?
opa, não, ai, não estou cuidando do meu físico porque estou muito acelerada. Ah, não, daqui a pouco eu volto para a academia, daqui a pouco eu volto a fazer uma atividade física. Ai, minha casa tá uma zona porque essa semana eu viajei, ou eu tô deprimida, não tô dando conta de arrumar minha casa. Tudo bem, vai cuidar do que é prioritário para você. Exato. Depois, a hora que você se organizar, aí você volta a organizar a casa, né? Então, assim... Super especial isso, super importante. E principalmente quando a gente está falando de pessoas que estão em vulnerabilidade, né? A gente que trabalha com educação pública, né, Bá? A gente conhece tantas realidades Brasil afora e sabe dos desafios que muitas regiões do Brasil têm, né? De alta vulnerabilidade, de gente que ainda está ali trabalhando e lutando pela moradia digna, pela alimentação mínima para você ter uma vida saudável, por uma habitação que seja segura, né? Lutando, às vezes, a gente trabalha com estados do norte, que as crianças ainda vão de barco para a aula, né? Então, a gente sabe que as realidades são muitas, né? Brasil afora, são diversas. E a gente não quer que essa conversa de saúde mental seja mais uma cobrança, principalmente para essas mães, né? Porque a gente sabe que as mães é que dão mais conta ali. Lógico que tem os pais, tem os responsáveis, mas a gente sabe que para as mulheres pesa mais essa questão do cuidado com os filhos, com as casas. Então, a gente tomar bastante cuidado para isso não ser mais uma cobrança. E para essas pessoas, essa busca desses canais de ajuda que a gente citou aqui hoje, né? Que já existem, que elas podem procurar, né? Eu acho que é importantíssimo isso, porque pra não parecer que a gente, toma uma listinha do que cobrando fazer. mais, ó. Faz aí, porque saúde mental, ela não pode estar desligada da realidade, de justiça social, da realidade que cada um tem. Como eu vou exigir que alguém fique bem? Não, faz aí seu autocuidado, vai para uma terapia, quando o problema dela é que não tem comida em casa. Como eu vou falar de autocuidado para alguém que assim, nunca ouviu falar de saúde mental, não é uma prioridade, quando não tem nenhum lazer, por exemplo? E é real isso, é muito importante que a gente deixe claro que saúde mental não é uma coisa só individual, é uma coisa coletiva, muito maior do que a gente. Por isso que a gente fala tanto sobre a importância de políticas públicas que realmente tragam bem-estar de todas as formas para a nossa população. E aí quando a gente fala para ter esse mínimo, né, de habitação, de educação e de moradia, a gente precisa de políticas públicas que priorizem essa população vulnerável, né? Então, a hora que a gente fala de educação de qualidade nas escolas públicas, a gente vem acompanhando aí o ensino médio integral, que realmente tá dando um salto na vida das famílias, né? Jovens que ninguém da família ainda entrou na universidade, conseguem cursar, conseguem mudar a qualidade de vida da família, levar a família junto, né? A questão da complementação de renda, né? A gente tem aí no Brasil o Bolsa Família, a gente tem alguns estados dando bolsa para estudantes conseguirem concluir o ensino médio, porque a gente ainda tem uma taxa de evasão do ensino médio enorme, porque os meninos, na hora que chegam 14, 15 anos, têm que trabalhar para complementar a renda, para pôr comida em casa, para pagar a luz, para pagar a internet, para pagar a água, né? Que é o mínimo ali da subsistência. E a saúde pública, né? A gente precisa de uma política pública de saúde que dê acesso não só ao básico ali, né? Mas que dê acesso ao psicólogo, ao psiquiatra, a esse apoio para que as pessoas vivam com mais qualidade cada vez mais, né? E aí sim, tendo esse mínimo garantido através das políticas públicas, aí a gente pode pensar em tudo isso que a gente conversou hoje, né? Você vai ter autocuidado. Porque fica uma conversa muito específica. Como o nosso público é realmente estudantes de escolas públicas, existe uma vulnerabilidade muito grande nisso. E é importante a gente deixar muito claro, calma lá, gente, isso não é uma cobrança. É um exercício, são ferramentas, não precisa usar não, tá tudo bem. E acho que é isso, né? A gente trouxe várias formas de como lidar, deixando claro que não é individual, é um negócio coletivo. Quer finalizar? Tá bom, acho que é isso. Passamos aí pela temática de saúde mental. Espero ter inspirado, levado um pouco de novidade, de conhecimento e de acolhimento para vocês.